Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário do Desenho Realista. Tá? Esse aqui é um programa que eu vou abordando vários temas relacionados ao desenho realista, você que quer dominar essa técnica do absoluto zero. Eu sou Henrique Oliveira e o tema de hoje é: esse vídeo vai te salvar da armadilha de fazer desenhos desbotados e sem vida. Tá? A gente vai tratar sobre esse tema hoje. E claro, antes de começar, para você não perder nenhum conteúdo, para você ser avisado, né, sempre que vem conteúdos como esse aqui para poder te ajudar, é importante você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para assim o YouTube sempre te recomendar os vídeos. Porque se você não faz isso, você acaba perdendo. E é claro que é uma forma também de você me ajudar, né? O que eu te peço, a única coisa que eu te peço é que você curte o vídeo e se inscreve aqui no canal. Essa é a melhor troca que a gente pode fazer, né? Você curtindo daí e eu trazendo para você o melhor conteúdo que eu posso sempre relacionado ao desenho realista. Legal? Então vamos lá, vamos começar aqui o conteúdo de hoje. Primeira coisa, o que é um desenho sem vida e um desenho desbotado? O que significa isso? Primeiro, é normal quando a gente vem aprender o desenho realista, e ainda mais quando a gente já de repente faz algum tipo de desenho, nada profissional, tá? Eu falo o prazer, o fato de gostar de desenhar, né? A gente de repente brinca, faz algum rabisco, faz algum outro estilo de desenho que não é o realismo, né? Tem muitas pessoas que no decorrer da caminhada na arte ela vai descobrindo algum novo estilo e aí ela se depara com realismo e muitas se apaixonam por esse estilo e aí vem para poder aprender. Da mesma forma aconteceu comigo, né? Eu fazia outros estilos de desenho mais voltado para super-heróis, né, para mangá. E eu confesso que nem era porque eu queria só fazer esse tipo de desenho. Eu desde criança eu já me apaixonava quando eu via revistas que ensinavam a desenhar figuras de forma realista. Porque na época não tinha internet, né? Então o que eu tinha de informação era isso. Na banca de jornal tinha algumas revistas, algumas coisas que ensinavam um pouco, né, a desenhar de forma realista, não da forma que eu desenho hoje, com a técnica que eu desenho hoje, mas era, de certa forma, figuras realistas, rosto humano, né? E era, para mim, muito complexo aprender. Acredito que é para a maioria das pessoas, né? Então, quando eu ia desenhar outro estilo de desenho, eu sentia que era um pouco mais fácil, né? Eu conseguia ver um resultado melhor. E aí cada vez que eu tentava fazer de forma realista algum desenho, eu ia desistindo, né? Quando eu pensava que não, eu já estava desenhando outras coisas mais, entre aspas, simples, mas é basicamente porque eu não sabia o caminho para mim conseguir ter aquele resultado. E por mais que eu comprava revistas, parece que aquele passo a passo não entrava de jeito nenhum na minha cabeça. O resultado não vinha, não ficava legal. E aí quando eu pensava que não, eu já estava comprando outras revistas, né? Sempre voltado para esse outro universo aí de desenho japonês, de mangá, né? Dragon Ball Z eu desenhava bastante também na época. Só que a vontade de aprender o realismo não sumia, né? Não saía de mim. Constantemente eu estava ali querendo aprender de novo. E aí depois de muito tempo que eu parei de desenhar, né, a vida foi acontecendo, afazeres, coisa daqui, coisa dali, eu fui praticamente abandonando, não pegava mais lápis, papel, não desenhava praticamente nada por muito tempo. E aí eu me deparo de novo com a mesma vontade de fazer desenhos de forma realista. Aí comecei a tentar aprender, inclusive tem uma aula que eu explico bem detalhadamente cada etapa, né, dessa caminhada, todas as sacadas que eu descobri, né, que foi moldando, que foi fazendo eu dominar essa técnica e poder hoje ensinar também. E aí eu vou deixar o vídeo aqui na descrição desse vídeo, um conteúdo muito importante que vai agregar bastante, eu tenho certeza, quando você ver. E aí eu fui tentando, e é normal acontecer várias e várias coisas quando a gente está começando a aprender o desenho realista. Uma delas é a gente não escurecer o desenho como ele deve ser de verdade, tá? A gente tem uma dificuldade muito normal, que eu vejo acontecendo muito. Como aconteceu comigo, eu vejo acontecendo com muita gente, né? Quando está começando, com os alunos do meu curso também. E aí a gente vai aprendendo e aprimorando essa questão de poder dar esse volume para o desenho, conseguir escurecer da forma certa, conseguir perceber se seu desenho realmente está desbotado e sem vida, porque muitas vezes a gente não percebe, né? É normal também às vezes a gente não perceber, a gente acha que está ficando bom, acha que está no tom legal o suficiente, mas com o tempo a gente vai percebendo que não está. Quando vem alguém, né, que já tem mais experiência e bate o olho, né, uma pessoa que desenha no caso, ela vai
na hora perceber. Até uma pessoa que não desenha, de repente ela vai sentir se o desenho estiver muito clarinho, porque é uma coisa que às vezes a gente desenhando não está percebendo. E aí, dentre muitas e muitas coisas, muitos erros, muitas coisas que eu precisava aprimorar, né, na técnica do realismo, eu vou colocar algumas imagens aqui para você ver. Dentre muitas coisas, uma das coisas que tinha nesses desenhos que eu fazia, que não estava legal, era justamente a tonalidade que não estava boa. Né? Eram sim desenhos mais desbotados, sem vida, né? Além de ter outros probleminhas aqui de sombreamento e muitas outras coisas, mas uma questão que pegava por muito tempo era isso, né? Que eu tinha muita dificuldade também para conseguir deixar um tom legal. E tonalidade, né? Tonalidade é uma das coisas mais importantes na hora de trazer realismo, né? Quando você consegue ser fiel ao tom real daquela referência, daquilo que você está desenhando, já é um conceito importantíssimo, tá? Que já vai agregar um realismo meio que imediato para o seu desenho quando você já começa a dominar isso. Unido, é claro, com algumas outras coisas, tá? Mas o tema desse vídeo hoje vai ser focado nisso. E aí o que aconteceu? Durante todo o período que eu fui dominando, que eu fui aprendendo, cada novo passo que eu dava, cada novo desenho que eu fazia, cada descoberta que eu tinha, né, nesse estilo do desenho realista, eu fui entendendo, fui compreendendo várias coisas, várias sacadas, várias coisas que foram mudando, né, ajudando nessa questão de melhorar um desenho desbotado, um desenho sem vida. Então a melhor forma de eu poder te ajudar nessa questão é eu abordando algumas coisas, te trazendo toda a clareza por trás desse tema, né, para você começar a perceber como que está o seu desenho, né, você começar a conhecer melhor que fase que você está, o que está precisando, se você está cometendo erros que você talvez não percebe, como que você corrige esses erros. Então a gente vai dar um apanhado geral aqui a partir de agora no conteúdo, te trazendo essa clareza. E uma das primeiras coisas que vem é: Henrique, mas eu tenho medo de escurecer. Né? Às vezes eu trago vídeo aqui, eu estou desenhando aqui no canal, eu já vi diversas vezes as pessoas falando: Henrique, tá escuro o seu desenho, tá muito escuro, por que você está fazendo escuro? E não é porque está escuro, é porque eu estou começando o desenho, né? Eu fiz o esboço principal, estou começando o sombreamento, e aí tem toda aquela folha branca, né? E eu estou começando aquele pedacinho do desenho. Então, quando eu estou começando, existe a tal da ilusão de ótica, né? Que parece que está muito escuro porque está contrastando com aquela parte muito grande que está branca do papel. Então, é mais que normal quem olha achar que está escuro, quem ainda não tem esse feeling de entender que não está, né? Faz parte do processo dessa ilusão de ótica, da gente olhar e falar: pô, tá muito escuro. E aí no final do desenho parece que vai dando um passe de mágica, né? A mesma pessoa que falou que estava escuro, ela fala: nossa, mas tá bom. Né? Às vezes até para escurecer mais. Durante o processo eu vou percebendo que dá ainda para escurecer algumas partes que parecia que já estava boa. Então o medo de escurecer, absolutamente normal. Né? O mesmo medo que eu tinha e o mesmo medo que muita gente tem, né? Tá começando a entender o desenho realista, acaba tendo esse medo também. Henrique, meu caso é diferente. Eu até percebo que eu preciso escurecer meu desenho, mas, cara, eu não consigo escurecer. Eu tento escurecer, alguma coisa pode estar errado na minha técnica que eu não consigo chegar naquele tom que eu quero. Beleza, seu caso já é diferente um pouco. Né? Você não tem mais o medo de escurecer. Você já sabe, você já tem consciência que o seu desenho está claro, está desbotado e está sem vida. Você quer trabalhar um realismo de verdade aí. Você já compreendeu, né? Você já está um passo aí de percepção diferente. Você não tem medo, você já percebeu. Isso é bom, né? É bem legal isso daí. Você já tem essa percepção. Só que agora a parte técnica não está acompanhando, né? Você não está conseguindo transmitir o que você está conseguindo entender e conseguindo perceber. E aí pode ter algumas coisas aí nesse processo que está acontecendo de errado, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, né? Eu vou demonstrar a parte prática mesmo para você ver se é o seu caso, pode ser que seja. Desde já eu adianto, tá? Tem pessoas que começam então usando, por exemplo, a folha de sulfite. Presta atenção também se for o seu caso, porque o sulfite, que é esse papel comum que a gente usa para imprimir documento na impressora, ele é um papel fino, né? Ele tem 75 gramas. E aí o que acontece? Por mais que a gente vem tentando aplicar o sombreamento, as camadas, coisas que eu vou falar daqui a pouco, o papel em si ele não vai suportar, porque ele tem uma gramatura fina, ele nem é apropriado para desenho. Ah, Henrique, mas eu já vi várias pessoas falando, já vi você falando que dá para fazer realismo no papel sulfite. Com certeza dá, né? Só que eu considero que é uma fase inicial, você tendo um acompanhamento, um passo a passo para você
usar o material certo, né, nessa folha de sulfite, e dá sim para fazer, né, vários desenhos, vários exercícios bem bacana no papel sulfite. Só que chega uma hora que, inclusive dá para escurecer sim no papel sulfite, né, tudo é questão de técnica. Só que chega uma hora que a gente vai precisando avançar nessa técnica, precisando ir para o próximo nível, né, e aí eu recomendo para a gente sair da sulfite, né, até dentro do meu curso. Os exercícios mais básicos, mais simples, a gente pode começar, pode fazer no sulfite, só que chega uma hora que eu falo, agora a partir daqui, vamos usar um papel apropriado para desenho, né? Porque aí a técnica vai precisar disso. Não adianta você continuar no sulfite com uma técnica mais avançada, você não vai conseguir. E aí tem gente que está, de repente, já quase chegando nessa complexidade e o papel sulfite não vai suportar. O papel sulfite por ser liso, o lápis, que às vezes a pessoa ainda está usando uma graduação que não vai conseguir dar aquele tom ideal que ela quer. Lápis escolar, né, esse lápis que a gente usa para escrever, não dá, né? Você pode começar a brincar ali, fazer os primeiros desenhos com ele, mas rapidinho você tem que ir para lápis graduados, né, que é lápis apropriado para desenhar. Ah, Henrique, é caro esses lápis? Não, só são lápis próprios para desenho. Inclusive tem o da marca Faber-Castell, linha 9000, né, que é show de bola esse lápis. Tem um preço bom, é fácil de encontrar na maioria das papelarias. Com 2, 3 graduações você já faz vários e vários desenhos. Você pode ter, por exemplo, um 6B, um 4B, pode ter um B, graduação B ou um 2B. Né? Só com essas 3 graduações dá para fazer bastante coisa. Nem precisa ser assim também nessa ordem. Você pode ter um 3B, um 6B, você pode ter um 5B, você pode ter um HB. Né? Só brincar um pouquinho. Tem uma mais clara e uma graduação mais escura, né? Pelo menos, para você ir brincando com os tons do desenho. Então já fica atento, se você ainda está usando papel fino, papel de sulfite, é melhor você ir para um papel mais apropriado para desenho. Aí tem vários, tá? Tem várias marcas, tem da marca Canson, tem uns que são mais texturizados, tem uns que são mais lisos, né? O tipo do papel. E aí o que vai mudar é que a folha de sulfite tem essa gramatura, 75 gramas por metro quadrado, e um papel próprio para desenho vai ser um pouco mais encorpado, você vai sentir que ele é um pouquinho mais grosso. Aqui no canal do YouTube tem várias aulas que eu já falei sobre material, que eu já mostrei, falei sobre papel. É importante você dar uma garimpada que você vai entender bastante coisa também. E aí vai ter algumas gramaturas, né? Vai ter gramatura de 140, de 160, 180 gramas, 190 gramas. Né? Olha a diferença para 75 gramas do sulfite. Vai ter 200 gramas, vai ter papel de 220, 250, e aí tem papéis até bem mais grossos que isso. E Henrique, qual que eu uso em questão de gramatura? Tanto faz, né? Desde 140 para começar, apesar que eu gosto mais a partir de 180, que eu já acho melhor ainda. 190, por exemplo, que é o papel Hahnemühle Nostalgie, tá? O nome é esse. Ele é um papel bem bacana, tá? Eu considero ótimo, eu uso ele. Não vai ser encontrado, né, em qualquer papelaria, geralmente é em loja específica de arte. E aí se você não vai ter uma loja dessa, a gente recorre para a internet, né? O que meus alunos fazem, quando a gente não acha a loja, por exemplo, tem que comprar pela internet. Mesmo eu canso de falar, mesmo eu estando em São Paulo, mesmo sabendo que tem várias lojas de artes no centro, né, voltado para material de arte no geral, eu considero que mais ou menos 80% quando eu preciso de um material eu compro pela internet, nem é lá na loja física. Primeiro que eu vou demorar para chegar lá, não é perto, tem todo esse trajeto para ir, para voltar, nem sempre vai ter o material, então às vezes eu vou recorrer, na maioria das vezes, para a internet. Ah, Henrique, mas tem que pagar frete e tal. Infelizmente tem, né? Tem que pagar, a gente tem que ver o que compensa, montar ali o carrinho para também pagar um frete super exagerado, mas infelizmente é o preço que a gente tem que pagar, né? Investir, na verdade, no material para a gente poder crescer na técnica. Claro que não vale nada o material, né? Você sair comprando o material só porque eu estou falando aqui e você não adquiriu o conhecimento, que é o mais principal, né? Eu caí nesse erro de comprar muito material no começo, que eu fiquei com muito material encostado, que eu vi as pessoas usando. Inclusive eu falei sobre isso na aula antes dessa, na primeira aula, essa daqui é a segunda, aqui do programa Diário do Desenho Realista. Eu falei exatamente sobre isso, né, de
comprar várias coisas, seguir a manada e acabar fazendo besteira. Então muito mais vale o conhecimento, né? E como que você vai usar o material específico que você vai comprar. Henrique, meu caso agora já é diferente, né? Não é questão de ter medo de escurecer, não é questão de conseguir escurecer. Eu até sinto que eu estou conseguindo, que eu estou percebendo, que eu estou escurecendo. Só que é incrível como parece que eu já escureci o desenho e no fim do desenho, esse desenho não está bom ainda, ele ainda está claro, ainda está meio desbotado. Né? O que está acontecendo nesse caso? Aí é o seguinte, desenho realista ele é uma construção. Tem vezes que a gente está fazendo, está dominando, está aprendendo, a gente tem um certo nível de ansiedade no sentido de querer ver esse desenho pronto. Né? Ainda mais quando a gente vem de outro estilo, descobriu o desenho realista e acha que o desenho realista a gente vai pegar o lápis e fazer ali em 10 minutos você está com um desenho incrível, né? Um desenho que está impressionando as pessoas com muito realismo, feito em 10 minutos. E isso não existe. Né? Alguns desenhos mais simples que ainda vai trazer realismo e tal, pode impressionar e tudo mais, pode ser feito mais rápido, né? Em 30 minutos, 1 hora, dependente. Desenhos menores também, mas a grande maioria, quando você vai realmente puxar um realismo, né, um hiperrealismo naquele desenho, você não vai fazer esse desenho rápido desse jeito, né, em um dia. Em um dia que eu falo né, que você vai ficar o dia inteirinho desenhando, né, 12 horas do dia desenhando. Pelo menos não é assim que eu vejo. Né? O que eu vejo é a gente separar o tempo livre que a gente tem e a gente desenhar. Né? Seja 30 minutos em um dia, 1 hora, 2 horas, se você tem esse tempo, né, de ficar desenhando ali no dia. Claro, se tem dia que você quer puxar mais, você quer curtir ali, desenhar, você vai dando pausas. Né? Henrique, eu estou de folga, eu quero hoje desenhar bastante. Beleza, você vai dar pausas, né? Você vai desenhar, né? Cansou um pouquinho, levanta, não fica ali o tempo todo, vai andar um pouco, né? Come alguma coisa, volta depois para puxar mais um período ali. Você não vai ficar tanto tempo diretão assim. Mas beleza, vamos voltar aqui ao assunto. Então é normal você achar que está bom, você achar que já está escuro. Inclusive até hoje, e eu acho que é uma coisa que continua, porque o desenho é uma construção, mesmo sabendo que eu preciso escurecer, mesmo já tendo uma certa experiência, eu acho que eu escureço, eu faço aquela parte do desenho, eu acho que está legal, e eu canso de acontecer isso, de no dia seguinte, 2 dias depois eu estou desenhando, já fazendo uma outra parte, eu percebo que aquela parte que eu achei que estava boa não está ainda. E aí eu venho retocando aquela parte. Mas por que, Henrique? Porque isso é normal, totalmente normal. A nossa percepção ela vai aguçando, vai sendo melhorada. Né? O que a gente percebe que está bom agora, amanhã você pode ter uma nova visão, ter uma percepção diferenciada. Né? É isso que é a riqueza do artista, quando você vai cada vez trazendo mais realismo, mais detalhe para o seu desenho. Então, absolutamente normal, principalmente nesse caso, que você desenhou hoje, né, parou, beleza, vai continuar amanhã. Quando você pegar esse desenho amanhã, em alguma etapa você pode perceber sim, que precisa escurecer mais. Então só analisa, tá? Não estou falando que é esse o caso, mas analisa se não é esse o seu caso. Que você está fazendo um pouco apressado demais esse desenho, né? Fez hoje, fez amanhã, em 3 dias você concluiu um desenho que poderia levar uns 7 dias, nesse mesmo tempo que você está dedicando por dia. Só que você quis fazer de certa forma meio rápido, não percebeu que você está apressado, e aí não deu tempo de você perceber que precisava escurecer um pouco mais aquela área que você julgou que estava boa, mas nem deu tempo de você aguçar a sua percepção para perceber que precisava retocar um pouco mais aquela parte, trabalhar um pouco mais de tonalidade. Porque sem perceber você foi meio apressado, você concluiu esse desenho rápido. Né? Faltou você dar uma atenção maior, trabalhar mais a sua percepção. E aí por concluir rápido, por fazer cada parte meio que rápido, sem dar a atenção que o realismo pede, você concluiu o desenho, você terminou ele por completo. E aí você toma meio que um susto, porque o desenho está ali, aí no dia seguinte você olha, você vai percebendo, você fala, pô, parece que eu precisava escurecer quase que esse desenho inteiro de novo. E foi por causa disso, né? Você não deu aquela atenção devida em cada parte, né? Realmente para trazer a tonalidade mais ideal no desenho. E Henrique, tem mais alguma dica que você pode me dar nesse processo? Vou fazer certo, né? Vou desenhar, vou dar atenção, vou deixar minha percepção ser aguçada, trabalhar melhor. E quando eu perceber que precisa retocar uma parte que eu julguei que já estava boa, vou retocar e tal. Mas qual dica que você me dá
para conseguir melhorar, né? Deixar esse desenho mais realista, né? Com um tom legal. Vou te dar 3, né? 3 macetezinhos aqui, daqui a pouco vai ter mais sobre o tema geral, mas esses 3 aqui é bacana enquanto você está desenhando. Já falei isso em outros vídeos também, mas você pode estar acompanhando aqui a primeira vez o canal, né? Esse vídeo. A primeira é você cerrar os olhos, né? Você está desenhando seu desenho, a referência, uma dica extra aqui, imprime essa referência já em preto e branco. Eu sempre recomendo isso, né? Tem pessoas que só ficam olhando para o colorido e você está deixando de melhorar sua percepção de tons só por causa disso. Porque se você já estivesse olhando numa impressão, naquela referência que você imprimiu já em preto e branco, você já estaria olhando as tonalidades de cinza, de escuro, claro, e já estaria facilitando a sua percepção na hora de passar para o papel. Então, voltando aqui, quando você está desenhando e tal, você cerra os olhos, né? De vez em quando você vai cerrar, você vai apertar o olho, né? Imagina que você está num dia ensolarado e você não está conseguindo olhar direito para as coisas. Você chega, fecha o olho, isso é cerrar os olhos. Quando você cerra assim, você vai perceber que a luminosidade diminui. E quando a gente faz isso, a gente deixa de perceber muito detalhes das coisas e a gente percebe mais tons das coisas. A gente percebe mais a tonalidade. Faz isso na referência preto e branco, né, para não te confundir. Faz diretamente olhando para o seu desenho para referência. Deixa uma do lado da outra, né? Você já sombreou, já acha que está legal, mas deixa referência e desenho do lado e segue os olhos olhando para os dois. Afasta um pouquinho e faz isso. Quando você fazer isso, você não vai estar conseguindo prestar atenção em detalhes. Você vai estar forçando a sua percepção a prestar atenção nos tons, né? Só de fazer isso você vai perceber, pô, não tá escuro como uma referência. Na hora você vai começar a perceber. É uma forma de forçar, né? Forçar a sua percepção a parar de olhar para os detalhes, que muitas vezes a gente fica ali só prestando atenção nos detalhezinhos do desenho e tal, e deixa de perceber a tonalidade, que vai dar o volume do desenho, que vai trazer um realismo muito maior. A gente foca em uma coisa que é importante, os detalhes, e deixa de prestar atenção em outra. Então, legal, né? Só de você fazer isso, você vai perceber, fala, pô, realmente está claro. Então, constantemente você pode fazer isso enquanto você está desenhando, né? Você cerra os olhos e olha lado a lado, referência e desenho. Percebeu que precisa escurecer, volta ao normal, volta a desenhar e já vai escurecendo com essa consciência que você acabou de perceber que está claro. Outra coisa bem parecida com essa, né? Outra sacada bem próxima dessa é você olhar de longe o seu desenho, né? Deixa ali, você está sempre ali desenhando com uma certa distância, né? O olho do desenho. Se você fica o tempo todo fazendo isso, você está deixando de prestar atenção na harmonia desse desenho. A harmonia, né, na questão também de tonalidade para conseguir escurecer, é bem percebida quando você olha de mais longe esse desenho. Então o que você vai fazer também, de vez em quando? Parar de olhar só de perto enquanto você desenha e se afastar. Que distância, Henrique? Várias, né? Você pode se afastar um pouco e olhar, sentir o que quer perceber mais ainda, levanta. Né? Levanta e olha de mais longe esse desenho. Não só o desenho, tá? Tem que ser o desenho do lado da referência, porque você vai estar fazendo uma comparação de tonalidade. E aí é bem engraçado que é bem comum na hora você perceber. Você fala, pô, mas parecia que isso aqui estava bom, parecia que estava escuro. Por que agora que eu olhei de longe meu desenho está mais claro do que a referência? Tudo a ver com percepção, com ilusão, né, de ótica, várias coisas, né? Quando a gente se afasta, tem que ter esses jogos de vários ângulos para você enxergar um desenho, para você perceber a harmonia, tom, detalhe, né? Quanto mais você tem vários macetes desse, mais você vai aguçando sua percepção. Então fez isso, percebeu que precisa escurecer, volta para o desenho, esquece um pouquinho se você estiver fazendo só detalhes e vai para a parte de trabalhar o volume do desenho, de escurecer mais. Não adianta você ficar só fazendo os detalhes ali se o desenho não está no tom legal ainda, né? Você vai fazer um desenho cheio de detalhes, mas que não tem volume, né? Vai ficar desbotado, vai ficar sem vida. Os detalhes não vão passar na maioria das vezes o que deveria passar, né? Se você está tentando desenhar um tecido, uma textura de pele, se não está ainda no tom legal e você está insistindo em fazer os detalhes, muitas vezes não vai dar o aspecto de textura, você não vai conseguir dar o brilho que você queria dar, né, nesses poros, você não vai chegar no resultado, porque está faltando o quê? Está faltando tonalidade, está faltando o volume do desenho, que é muito mais importante do que você ficar insistindo nesses detalhes, sem antes fazer
o básico, né? O feijão com arroz. E aí a terceira sacada sobre isso é você achar o tom de cinza, o tom de acinzentado que você vai sombrear na própria referência com o papel em branco, né? Como que você faz isso? Vou mudar aqui e vou demonstrar para você como que você faz isso para achar o tom ideal também para passar para o seu desenho. Bom, aqui é bem simples, tá? Achar o tom na folha em branco é só você pegar uma folha, por exemplo, aqui a folha de sulfite, e aí é um macetezinho para você achar, né, identificar algum tom, né, em alguma parte da referência. Por quê? Porque de repente você quer saber se esse acinzentado está próximo do acinzentado do seu desenho, se você fez certo. Você quer saber na real, tá? Sem ilusão de ótica nenhuma, qual é essa tonalidade, né? Quanto de camada que você vai fazer e qual lápis que você vai usar. Então o que você vai fazer? Você vem com a folha, ó, perto do tom, né? Aqui, ó, lado a lado do tom. E aí você faz um sombreamento. Ó, peguei aqui um lápis 4B. E aí não tem segredo. Eu faço um sombreamento e começo a observar se esse tom está próximo daquele tom que eu estou encostado aqui. Ó, percebe como está bem próximo? Realmente é bem esse tom aqui, ó. E aí é claro que eu não estou fazendo o desenho, mas vamos supor que eu estivesse desenhando, eu ia levar essa folha em branco lá na mesma parte do meu desenho e comparar se esse tom aqui realmente está naquele tom que eu desenhei, que eu acabei de sombrear no meu desenho. Se estiver muito mais claro no meu desenho, sinal, né? Sinal de alerta para me escurecer um pouco. Então isso aqui é só mais um macetezinho, né? Como esses outros que eu venho falando para você na hora de achar a tonalidade, que vai te ajudar a achar qualquer tom, né? Esse, por exemplo, eu quero saber esse acinzentado mais leve, como que ele é. Posso vir com lápis B, ó, fazendo sombreamento. Ó, repara que já é mais ou menos isso aqui mesmo. Se eu for usar o lápis B, eu tenho que usar com a mão bem leve. Trabalhar algumas camadas com a mão bem levinha, tá vendo? Porque já chega nesse tom aqui. Claro que, tá? Só tem uma leve diferença. Por exemplo, aqui eu estou usando um papel sulfite. Se você quiser ser mais exato, fazer de um jeito mais ideal, você pega um pedaço de papel em branco do mesmo papel que você está fazendo o desenho. Por quê? Porque existe diferença. Aqui na sulfite, o lápis B, ele está escurecendo dessa forma. No papel, por exemplo, liso, que é o Lana Bristol, que é bem lisinho, que eu gosto de usar, essa mesma passada que eu fiz aqui com esse lápis B, talvez fique um pouquinho mais claro naquele papel mais liso. Eu preciso trabalhar um pouco mais camada para chegar nesse tom. Então dá para você usar sulfite, achar o tom, ok, né? Para ver o tom, beleza. Agora se você quiser ter uma experiência ainda mais certinha, de acordo com o papel que você está desenhando, aí você pega esse papel em branco para fazer esse teste aqui, você usa o próprio papel que você está desenhando. Aliás, do próprio papel, tá? Não o papel que você está desenhando, mas pega um pedacinho do papel, do mesmo papel, aliás, para você ter a mesma experiência na hora de sombrear. E é bem interessante fazer isso, porque às vezes a gente acha que está fazendo um sombreamento, que chegou naquele tom, né? Por causa daquelas ilusões de ótica que eu já venho explicando, vou continuar falando durante o aquecimento. E aí, olhando no nosso papel de desenho, por ter a folha em branco em volta, a gente acha que aquilo ali já está escuro demais. E às vezes não tá. Eu podia muito bem estar fazendo esse sombreamento aqui, ó, achando, tá, no meu desenho que estava nesse tom aqui, ó. Ó, fazendo esse, achando que estava nesse. Mas olha só se eu colocar lá, ó. Ó a diferença dos dois, tá vendo? Como aqui está muito mais escuro e aqui está muito mais claro. Por isso que, olha em cima, com lápis 4B, como está bem próximo o tom. Então, colocando aqui, eu vejo que está próximo. Fazendo lá separado no desenho, às vezes eu me engano. Às vezes eu escureci um pouco assim e já acho que tá bom. Tá certo? Então, aqui só foi para demonstrar para você o que é achar o tom na folha em branco, tá? Vamos continuar aqui com a aula. Henrique, meu caso é diferente. Eu escureço o desenho, eu escureci, só que eu acabo borrando, né? Eu consigo colocar um tom legal, mas quando eu penso que não, o desenho está desbotado, ele está borrado. Bom, nesse caso você tem que ter bastante cuidado enquanto você desenha, principalmente com essa parte da sua mão, né? É bem comum também de eu ver a pessoa desenhando e não tendo esse cuidado. Então ela acaba passando, conforme ela desenha, ela passa a própria mão na parte que ela já sombreou. Então é só ter essa atenção, conforme eu estou mostrando aqui para você agora,
né? Você pode colocar um papel entre o desenho, a parte que você já sombreou, e a sua mão, né? Para não ter esse contato da sua mão com o desenho, porque vai acabar passando a gordura, né, do corpo da mão, e conforme você tem esse atrito e esfregar enquanto desenha, até sem perceber, você pode acabar borrando o seu desenho. Então você pode usar um papel, né, para proteger entre o desenho e sua mão, pode usar essas pastas em L também, né, que são interessantes, que elas são transparentes, você pode até ver o desenho, né, o papel tampa essa pasta, por ser transparente você consegue proteger o desenho da sua mão e ainda continua vendo. E aí mais uma dica que eu te dou sobre isso: o desenho você não vai concluir ele rápido, né? Você vai fazer um pouco hoje, um pouco amanhã, dependendo do tamanho do desenho, né? Vai prolongar alguns dias. E aí qual que é a dica? Que é você sempre colocar, né, esse desenho, desenhei hoje, Henrique, cansei, parei, né, tenho um compromisso, agora eu vou parar para pegar no desenho amanhã. Não deixa de qualquer forma esse desenho, né? Minha recomendação é que você coloque nessas pastas mais quadradinhas. Minha recomendação é que você coloque nessas pastas, ó, vou pegar uma que eu tenho aqui, tipo essa aqui, ó, pastas bem tranquilas de você encontrar em papelarias, né, que tem esse elástico que você vai estar amassado aqui porque tinha um peso em cima, mas aí basicamente você vai colocar seu desenho nessas pastas simples que são quadradinhas, né, são altas aqui. Então só o fato dela ser alta, o seu desenho fica aqui guardado e não vai ter atrito nenhum em cima, né? Deixa guardadinho, vai estar protegendo. No dia seguinte você retira daqui e continua o desenho. Pastas comuns, tá vendo? Pastas simples, com uma certa altura aqui, vai deixar bem protegido o seu desenho. Já guardei em outras pastas também, mas essa aqui foi a que eu mais curti, assim, né? Que mais protege o desenho. Essa questão de você pegar depois para continuar. E aí a última dica em relação a isso, tá? Sobre borrar um sombreamento que você já levou horas fazendo, você tem que tomar muito esse cuidado, né? Porque aí você acaba borrando, perdendo tonalidade, né? Você conseguiu até escurecer o desenho, mas perdeu tonalidade porque você borrou. Aí fica um desenho desbotado, borrado, e fora o tempo que você perdeu para acabar estragando em questão de, né, minuto, questão de bobeira mesmo. E aí quando você finaliza de vez, né, a última dica, quando você finalizou o desenho, você sabe que você não vai mais acrescentar tons, não vai acrescentar mais nada, acabei de verdade o desenho, você passa o spray fixador. Henrique, o que é esse spray? Esse spray ele vai fixar, né, todo o grafite que está no papel, então você depois disso não vai mexer mais, não vai conseguir mais apagar, né? Por isso que eu falo, é só quando você finaliza o desenho por completo. E aí vai fixar, vai proteger, vai criar uma película de proteção no seu desenho. E aí você vai poder guardar e esse desenho vai estar muito mais protegido, né? Para qualquer coisa, né? Qualquer coisa que passar, até de pegar assim no desenho, você não vai mais borrar, né? Depois que secou o spray e tudo, você não precisa se preocupar tanto. Se você não passa o spray, seu desenho fica o tempo todo guardado, correndo o risco de ir desbotando grafite, né? Desbotando todo o trabalho que você fez. Eu recomendo o spray fixador fosco da marca Acrylex, que é o que eu mais usei até hoje, mas existem outras marcas também, mas a minha recomendação é essa, tá? Spray fixador fosco ou verniz fixador fosco, às vezes está escrito verniz, né? Por que fosco? Porque existe o brilhante, que deixa um certo brilho, e existe o fosco, ou o efeito mate, né? Mate, fosco, um desses termos aí, você usando esse, ele fica bacana, né? Na minha opinião fica muito mais bacana, fica um trabalho sem reflexo, sem brilho, só ali essa película de proteção mesmo com efeito mate. E aí para finalizar o nosso conteúdo de hoje, vamos para os erros e acertos, tá? Eu vou demonstrar alguma coisa aqui na prática também para você. Quais que são esses erros, tá? Aqui eu vou citar dois, né, principais erros na hora de você escurecer seu desenho, né? O tema de hoje é sobre isso, desenho sem vida, né, desbotado, clarinho. É hora de começar a escurecer do jeito certo e trazer mais realismo para o seu desenho. Então o primeiro erro que eu destaco para você é o preto desbotado, né? O preto que deveria ser um preto absoluto que você colocar, para você colocar no desenho, você acaba fazendo um preto meio desbotado, que não é um preto de verdade. Você acha que está fazendo um preto bacana, mas só está um acinzentado e escuro e que não chegou no tom preto absoluto. Então é extremamente você ter um preto absoluto de verdade, porque ele é um parâmetro, né? Na hora que você chega nesse preto, você consegue ir trazendo as graduações
conforme você vai observando na referência, o que acontece se você faz um preto desbotado? Já começa errado. Você já faz um preto que não é preto. E aí você vem puxando o resto das tonalidades enquanto você desenha com a sua percepção naquele preto desbotado. Consequência, você não vai estar seguindo um tom legal da referência. Seu desenho vai acabar ficando clarinho, também desbotado, não vai chegar num tom legal. E o segundo erro que eu destaco é a falta de camada. Tem muitas pessoas que na hora de desenhar, na hora de sombrear, elas trabalham ali o sombreamento, elas pensam que compreendeu a forma de sombrear e tal, e faz, e já vai partindo para a próxima parte do desenho e não entendeu a importância das camadas, tá? Eu gosto de dar o exemplo que é igual pintar uma parede. Uma demão vai ficar bacana, duas vai ficar muito melhor, E na hora de fazer o desenho, é muito melhor quando você já começa a vir com a próxima camada de sombreamento. Fez uma bem preenchida, bem bonitinha, faz outra. E não é questão de contar quantas camadas você vai fazer, tá? Pode ser 2, 3, depende da parte do desenho, Tem várias coisas que dependem. O importante é você trabalhar camadas, você não se contentar apenas com a primeira camada que você fez de sombreamento, porque depois vai ficando muito mais rico esse sombreamento. E aí isso é muito mais fácil eu demonstrar para você do que eu só falar. Acho que até aqui você compreendeu, agora eu vou demonstrar na prática essa questão do preto absoluto, como que você faz ele do jeito certo e como que você realmente aplica camadas no sombreamento do jeito certo para conseguir escurecer de verdade o seu desenho e conseguir mais realismo. Então vamos lá, vou inverter aqui a câmera e vou demonstrar para você. Primeiro, preto absoluto. Tá? Vou falar os principais erros. Tá? Primeiro, a ponta. A gente já vem falando sobre isso em outras aulas. Sempre se atente na ponta. Tá? A ponta sempre bem apontada do seu lápis. Então o lápis deve estar sempre bem apontado, tá? Igual a gente falou na aula sobre sombreamento. Porque se você vem com a ponta de qualquer forma e passa, o que vai acontecer? Você não vai estar penetrando legal o sombreamento no papel. Tá? Vai acabar ficando superficial e um sombreamento muito ruim. Então, com o lápis bem apontado, seu sombreamento fica bem melhor. Para o preto absoluto, a mesma coisa. Outra coisa importante, você nunca vai fazer forçando, tá? Mesmo com a ponta, com o lápis bem apontado, não é forçando que você vai fazer um preto absoluto, como muitas pessoas acabam fazendo. Tá colocando muita força, achando que é só forçar, escurecer e pronto, vai chegar no preto legal. E na verdade não é, tá? Você acaba estragando seu papel, forçando demais, o acabamento não fica interessante. Mais uma coisinha, tá? Mais um erro, que às vezes a pessoa vem com uma graduação, aqui se tratando de preto, você já vai vir com a graduação definitiva que você vai usar, tá? Se você está buscando um preto mesmo, o tom mais escuro que você vai alcançar, não tem para que você vir com uma outra graduação de lápis, depois querer aplicar outra camada com lápis mais escuro, não tem nada disso, tá? Isso daí é tema para outras partes do desenho, para tons médios, para outra abordagem, tá? Que não é preto absoluto. O preto total você já vai vir com a graduação que você quer, Exemplo, 4B, 6B, tá? Até 7B. Acima disso eu nem recomendo. Você não precisa vir com lápis 8B, Muito assim, acima disso para você fazer o preto, não. Com 6B você consegue fazer bem legal. Aqui, por exemplo, eu estou com 6B da Faber-Castell, tá? Que é esse verdinho aqui da linha 9000. Então, na hora de fazer, tá? Esse tom escuro, esse tom preto, o que você vai fazer? Você vai trabalhando simplesmente usando esse lápis bem apontado, girando. Olha outra coisa interessante que eu já falei em outras aulas. Sempre você vai fazer sombreamento, gira o lápis, faz sombreamento, gira o lápis, tá? Você vai sentindo, faz um pouco, girou. E assim você vai sempre girando o lápis, porque aí você vai estar sempre aproveitando a quina, Você vai estar gastando um lado, girou, pegou o outro lado da quina e está sempre aproveitando esse lado mais apontado para fazer o seu tom escuro, tá? O seu tom preto. E aí você não precisa calcar, fazer super forçado, tá? Aqui o que eu recomendo é você fazer movimentos próximos, tá? Sempre girando o lápis, que é importante, sem forçar, tá? Com a pressão moderada que você vai sentindo e vai preenchendo cada espacinho desse. É tão simples, tá? O preto absoluto ele é simples, basta você prestar atenção nisso que eu estou falando, tá? Sobre esses errinhos, que naturalmente você já vai conseguir fazer, Esse tom escuro de preto. Outra coisa importante é que o preto, tá? O preto do grafite vai ser um preto. O preto da referência
muitas vezes vai ser mais forte, você não vai chegar naquele preto. Tem coisas que não é assim, né? Só se você viesse com uma tinta, de repente um esmalte, uma tinta acrílica que ficaria preto, né? Igual você deve observar em sua volta aí algum objeto preto, a sua TV, seu celular, alguma parte que você vê que é preto mesmo. Você vê que o grafite ele chega próximo daquilo, né? Mas não vai chegar exatamente naquele tom de preto, mas beleza, você tem que chegar o mais próximo possível. Por quê? Porque é como eu falei aqui, se você errar no tom preto, se você faz um preto meia boca de qualquer jeito, você acaba errando todo o restante, né? Compromete tudo do seu desenho, compromete o brilho que você não vai conseguir ter, né? Compromete as nuances, a luz e sombra, vai comprometer tudo, seu desenho vai ficar desbotado, não vai ficar interessante. Então aqui, olha só, dei uma preenchida legal, né? Com lápis 6B, e aí vem mais um detalhe, tá? Para você esfumar isso aqui, para deixar mais interessante, você não vai usar isso aqui, ó, esfuminho, tá? Esfuminho, se você não conhece ainda, é um papelzinho que é vendido, tá? Um papel enrolado, né? Bem prensado, como se fosse uma folhinha de papel fino, bem enroladinho, que fica rígido, ó. Vira um bastão rígido de papel, que nada mais para nada mais serve do que você vir esfumar o sombreamento que você fez, né? Você vai passar sobre o sombreamento, ele vai dar uma espalhada, uma suavizada, e aí você vem depois retocando com lápis, tá? É mais para abater o grafite no papel. Só que beleza, para o preto absoluto você não vai usar esse fuminho. Você também não vai usar papel higiênico, tá? Que a gente já usou aqui, né, em outra aula, o papel higiênico dobrado, que tem o mesmo papel, né, praticamente do esfuminho, que é abater o grafite no papel. Por que você não vai usar ele? Porque vai dar uma clareada legal. Se você usar ele aqui, vai acabar espalhando esse grafite e clareando esse preto. E para o preto isso não é legal, tá? Para outros tons, como esse do lado aqui, show de bola. Você vai esfumar, você pode vir com lápis, retocando, né? Porque vai dar uma clareada, sempre que esfuma, clareia um pouco. Você vai retocar até chegar no tom que você queria. No preto não, se você ficar clareando isso daqui, você vai estar saturando o seu papel e depois você não vai conseguir colocar camada para deixar isso aqui preto de novo. Então o que você vai fazer? Você vai usar pincel, né, que é outra ferramenta bem usada aqui no realismo. Você vai pegar um pincel, né, simples mesmo, pequeno, pode ser de cerdas sintéticas, tá, que você acha facilmente em uma papelaria. Você vai cortar as cerdas, tá, ela vem um pouquinho maior, a gente corta, né, eu corto aqui e deixo desse tamanho, né, um pouco menor. Esse aqui tá bem gastinho já porque é velho. E dessa forma você vai vir aqui, olha só, e passando desse jeito sobre o preto. Por que isso? Porque o pincel ele vai estar abatendo, tá, o grafite no papel, porém ele não vai estar clareando não, né? Ele não espalha tanto quanto o esfuminho, nem tanto quanto o papel higiênico. Então ele vai sim dar uma esfumada, vai deixar isso aqui mais bonito, tá? Esse sombreamento mais homogêneo, que no vídeo provavelmente você não vê, né, tanta mudança assim, mas pessoalmente você vai ver que quando você passa o pincel ele vai ficando mais bonito, tá? O sombreamento vai ficando mais impregnado no papel. E aí o que você pode fazer? Fez isso, pode até dar umas batidinhas assim, ó. Fez isso, você pode também retocar, né? Você pode vir de novo com lápis e dar uma retocada, sem forçar, tá? Só usando aquela regrinha. Sombreia, gira o lápis, sombreia, vai girando e pegando a quina. Gastou demais a ponta? Refaz, tá? Faz de novo a ponta fina e naturalmente, ó, já vai ficar bacana esse preto aqui. Não tem muito segredo sobre o preto absoluto, tá? Tem mais erros que você deve evitar, que senão você acaba cometendo e não sabe por que você não está tendo um resultado legal. Então, basicamente, essa é a forma que eu faço, tá? O tom mais escuro possível no desenho, o tom de preto. Claro que isso aqui não é uma regra escrita em pedra, tá? Tem várias formas de fazer, eu já fiz de outras formas também, com outros materiais, com outras ferramentas. E é claro que fica ao seu critério, o que você vai gostar mais, vai se adaptar mais para fazer, tá? Essa aqui é uma forma que funcionou muito bem para mim, eu gosto de trabalhar assim, mas não é uma regra escrita em pedra, tá? Daria também para fazer com a lapiseira, tá? Uma lapiseira 05, qualquer lapiseira 05, tá? De qualquer marca, e você vai usar dentro dela um grafite da Pentel, tá? Qual grafite que eu uso? Eu uso esse aqui, ó, 4B da Pentel, tá? A marca Pentel graduação 4B. Ela é bem escura, tá?
4B e 6B é bem próximo, tá? Aqui eu usei um 6B da Faber, mas eu consigo chegar nesse tom com essa lapiseira também. Eu não vou fazer mais uma aqui, mas eu já fiz também tons escuros usando a lapiseira, tá? É um pouquinho diferente a forma de trabalhar, né? Talvez você se adapta melhor no lápis, que é um pouco mais fácil, né? Eu diria. Mas também é uma opção, tá? De usar a lapiseira. E fica ao seu critério testar e ver o que você acha melhor. Tá certo? Então aqui é o preto absoluto, tá? Eu gosto dessas batidinhas para impregnar mais o preto no papel. A gente chega na aplicação do sombreamento, que é onde acontecem alguns erros também que eu quero passar para você aqui. Na hora de sombrear, você vai sempre trabalhar com camadas. Você não vai chegar aqui do nada, na folha em branco, sombreando e... Sombreou um pouco e pronto, já chegou nesse tom. Sombreou mais um pouquinho, pronto, chegou nesse. Não é tão rápido assim, tá? Você tem que sempre trabalhar camadas. Camadas de sombreamento. Por exemplo, eu estou aqui com o lápis B, graduação B. Eu vou estar trabalhando o sombreamento sempre com a mão leve, fazendo um controle, sem forçar demais. Aqui eu estou com papel simples, papel sulfite, esses papéis que a gente usa para impressão. Bem fininho, 75 gramas. É próprio para desenhar? Não, tá? Esse papel não é próprio. Dá pra gente usar ele tranquilo em alguns desenhos mais simples, em alguns exercícios como você está vendo aqui. Pode usar tranquilo. Porém, quando a gente vai avançando na técnica, aplicando algumas coisinhas mais avançadas, já tem que trocar. É interessante você ter papéis mais apropriados de desenho, tá? Que aqui na aula de sobre materiais, na aula de aquecimento da noite, a gente vai ter uma aula só sobre materiais. E aí é importante você ver, tá? Que lá eu vou especificar melhor tudo sobre o material. Então aqui, ó, movimentos próximos, sem fazer aquela coisona riscada, principalmente no começo. Tem momentos que eu vou fazer mais riscado, sim, mas aí eu já tenho uma certa experiência com o que eu estou fazendo, eu não estou forçando, né? E alguns tipos de sombreamento eu vou fazer daquele jeito. Mas nunca, quando você estiver sombreando as pequenas partes, você vai fazer daquele jeito. Você vai fazer movimentos próximos, ó, quase que meio circulares. Por quê? Para você ir preenchendo esse sombreamento de uma forma mais bonita, penetrando mais nos poros do papel. Vai ter uma aula só sobre sombreamento, uma aula de aquecimento também à noite. O aquecimento da noite é às 8 horas da noite, tá? Todos os dias de segunda a sexta. E fica ligado que vai ter uma aula específica sobre sombreamento. Eu vou falar várias coisas importantíssimas, tá? Que eu não estou aprofundando aqui. Eu vou aprofundar naquela aula. Vou te falar sobre sombreamento, sobre os poros do papel, a forma certa, o porquê de cada coisa. Então você vai entender muito naquela aula. Então aqui, ó, eu vou sombreando. E aqui, beleza, eu cheguei em um tom, né? Eu cheguei em um tom aqui. Quando eu cheguei nesse tom e nesse sombreado, lembrando que aqui eu já fiz bem bonitinho, bem próximo, tá? Isso é importante você trabalhar bem antes de querer esfumar, antes de querer fazer qualquer coisa. Cheguei nesse tom. Vamos supor que a referência está me pedindo um tom um pouquinho de nada mais forte que esse. É uma região lisa, né, homogênea. Então eu não vou nem deixar desse jeito, né, sem esfumar, sem deixar um trabalho, um acabamento melhor. E eu também não vou ficar trocando de lápis, pegar um lápis, por exemplo, 4B. Ah, eu vi que é mais escuro e já vou vir com 4B. Cuidado, porque de repente o mais escuro é só um pouquinho mais escuro e você vai trabalhar com esse mesmo lápis, trabalhando camadas, tá? Grava essa palavra, camadas, isso é muito importante. Camadas, muitas vezes com o mesmo lápis, do que eu vim com esse por cima. Esse aqui pode ser que passe do ponto. E de repente não preciso chegar tão escuro assim. Então o que eu vou fazer? Fiz uma camada, vou esfumar ela. Como que eu vou esfumar? Na aula de materiais, você vai entender mais sobre os materiais que eu vou te mostrar lá, tá? Aqui eu não vou aprofundar tanto, mas aqui eu tô, por exemplo, com papel higiênico. Geralmente eu vou usar papel higiênico, ou esfuminho, ou pincel. Que daqui a pouco eu te mostro o pincel. O esfuminho acho que não vai ser necessário nessa aula. Então eu destaco um quadradinho do papel higiênico folha dupla, tá? Folha dupla, porque ele é mais macio. E aí você vai dobrar
na diagonal. Você vai fazer uma dobra na diagonal, vai fazer outra dobra. Tá amassado assim porque já estava dobrado, tá? Fez essa dobra, vai fazer a terceira dobra. Tá até usado isso daqui, ó. Aí eu faço uma dobrinha de novo aqui na ponta, ó. E aí dessa forma eu vou esfumando o desenho. Por isso que aqui já tá manchadinho. Ah, o tom é médio, meio escuro. Aqui tá sujo o papel. Posso usar? Pode, tá? Pode vir aqui, ó. Só quando é clarinho, que é interessante você vir com papel limpo. Você vem aqui, ó, pressionando um pouco no papel, movimentos assim, ó, meio circulares. E olha só como vai borrando, né? No bom sentido, vai borrando, deixando mais esfumaçado esse sombreamento. Vai ficando mais homogêneo. Então vai passando mais naturalidade, vai deixando um sombreamento mais realista. Só que não tem como não borrar. Então você vê que deu uma espalhada, né? O papel higiênico ele dá uma espalhada no sombreamento. E nessa de espalhar, a gente perde um pouco a tonalidade. Por isso, tá? Essa é a razão de você vir aplicando mais camadas para você reforçar e trazer o sombreamento de novo para o tom que você quer. Ou acrescentando mais tom nele. Quando eu vou vir reforçando assim, ó, acabei de esfumar e vou reforçar, ele vai ficando um sombreamento mais bonito, mais preenchido, mais rico, porque eu já trabalhei uma camada, eu já estou na segunda. É igual você pintar uma parede. De repente a primeira camada de tinta não vai ficar tão agradável, mas quando você vem com a segunda, de repente até a terceira, você vai ver que vai ficar muito bonito, muito preenchida aquela pintura. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. E aí tem desenhos que vai exigir muito trabalho que eu falo assim, né? Vamos supor que você vai trabalhar legal nas camadas, vai trabalhar texturas por cima, e cada vez que você vai fazendo isso, você vai desgastando de certa forma o papel. Por isso que esse papel aqui não é indicado, ele não é próprio para desenho. E os papéis apropriados ele vai aguentar essas camadas. Ele é mais encorpado, ele é mais grosso. E aí, ó, vou aplicando. Quantas camadas tem que aplicar, Henrique? Não existe isso, tá? Você, de acordo com o momento que você está desenhando, de acordo com o tipo de sombreamento que você faz, se você está fazendo próximo, se você está fechando legal os poros, tá? Depende de vários fatores. Pode ser 2 camadas, pode ser 3, depende. E aí você vai olhar para o seu desenho, olhar para a referência, ver se está bacana, se você chegou no tom. E aí você pode vir, por exemplo, aqui, ó, e mais uma vez esfumar. Ó, já dou algumas batidinhas para penetrar bem nos poros do papel. E aí vai fechando nessa trama de sombreamento, vai ficando um aspecto bonito. E aí é com você, de repente, Henrique, eu tô olhando ali, eu quero aplicar mais uma camada para mim deixar mais bonitinho. Aí você pode vir, de repente até na última camada que você está aplicando, você nem vai esfumar mais, tá? Você só vai acertar mesmo, ver se tem alguma manchinha no sombreamento. E aí você chegou em um tom bacana e vai continuando o seu desenho, né, fazendo os detalhes. Qual a razão de eu estar te mostrando isso? É pelo fato de quando a gente está iniciando, a gente acabar cometendo erros no sombreamento que vai impactar no resultado do seu desenho. Em algumas aulas do aquecimento, da noite também, você vai ver eu segurando desenhos meus antigos. Agora eu não estou aqui, mas você vai ver eu mostrando o meu sombreamento como era. E aí o resultado não ficava legal, né? Eu já começava meio que assim, ó, fazendo aquele sombreamento riscado, espaçado, com uma certa força errada na mão. Lembrando que aqui eu tô com um zoom na câmera, tá? Essa parte é pequena. E aí vai cruzando, ó, de qualquer forma. Meus desenhos, você via muito isso. Eu vou mostrar na mão, tá? Desenhos antigos, então acompanha as aulas de aquecimento da noite. Você vai ver esse tipo de coisa que eu tô mostrando aqui. E aí a pessoa vê, tem que esfumar. Ela vem com papel higiênico, fez um sombreamento meia boca assim, ó. E aí esfuma, passa lá de qualquer jeito. Mesmo que passar legal, não tá igual esse, ó. Tá tudo mostrando os riscos do lápis, não tá passando naturalidade. Fora o quanto que ela forçou a mão aqui. Aí ela vem
E é normal ter a mão pesada, tá? Não é uma crítica. A gente tem que dominar mesmo a habilidade manual. Vou falar disso ainda nessa aula. Por causa disso mesmo, que no começo a gente tem a mão mais pesada, o traço mais forte. E a gente vai moldando isso, né? Vai aprendendo mesmo, tecnicamente falando, para corrigir esse tipo de erro. Então isso aqui é muito comum, tá? Em desenhos. Quando a gente está começando, a gente vai errando muito fazendo sombreamento dessa forma aqui, ó. Ao invés de ser um sombreamento homogêneo, passando realismo, tá um sombreamento dessa forma. Mesmo sem perceber, a pessoa está fazendo isso. Outra coisa importante é a ponta, né? Muitas pessoas vêm com a ponta do lápis totalmente mal feita, quadrada, bem gastona, sabe? Aí na hora de fazer o sombreamento não vai penetrar legal nos poros do papel. Eu vou explicar mais sobre isso, né? De poros, aplicação, na aula que eu vou falar sobre sombreamento, tá? Importante você ver. Mas basicamente, ó, sempre deixe o seu lápis bem apontado. Então voltando aqui, ó, sobre a tonalidade. Observe a referência, observe o tom que você vai fazer e vai aos poucos chegando no tom. Por exemplo, eu vou fazer essa parte, eu vou sombrear, depois eu vou aplicar mais uma camada, chegando aos poucos nesse tom que eu estou vendo aqui. Não vem de uma vez forçando, eu já quero chegar nesse tom de uma vez, porque a chance de você errar nesses tons mais claros vai ser grande. E é muito mais bonito você trabalhar as camadas, fazer bonitinho, né? Pelo menos 2 camadas bem feitas, porque vai deixando um aspecto muito mais realista no seu desenho, muito mais parecido realmente com uma fotografia, né? E aí com o tempo você vai se aperfeiçoando para o seu desenho realmente nem parecer um desenho, né? Ele ficar tão livre de traços de lápis, com um sombreamento tão agradável, tão harmônico de se olhar, que ele fica realmente parecendo uma foto. Por isso que é importante você saber essas coisas. Bom, essa foi a aula de hoje. Vou fazer uma recapitulação breve, né, para você assimilar ainda mais esse conteúdo. A gente começou vendo o que é um desenho desbotado, um desenho sem vídeo, um desenho que está faltando tonalidade, né? Eu mostrei para você, eu dei exemplos. Te falei como que eu fui descobrindo tudo isso, né? Mostrei meus primeiros desenhos para você ver como que era, né, a diferença entre essa falta de tonalidade, esse desenho desbotado, sem vida, né? A falta de realismo, né? Para depois desses conceitos, como outros também que tem no desenho, mas esse foi o tema de hoje, para o desenho ficar realmente realista. A gente tratou aqui alguns questionamentos que a gente tem, principalmente quando está começando, várias dúvidas que surgem, né, sobre Henrique, eu tenho medo de escurecer, e aí eu falei com você sobre ilusão, né, de ótica mesmo ali na questão do papel em branco, e que é absolutamente normal a gente ter esse receio de escurecer, mas aos poucos a gente vai dominando isso. Falei também sobre outra dúvida, né, Henrique, eu não estou conseguindo escurecer. Pode ser relacionado a material, né, ao tipo do papel que você está usando, a graduação, né, para você situar, né, tentar se ver qual desses pontos que você pode estar fazendo errado, para você poder corrigir. Dei um exemplo breve sobre essa característica do papel mais apropriado para desenhar, lembrando que essa aula não foi voltada para isso, né? Eu falo para você, acompanha vídeos aqui do canal que eu falo muito mais profundamente só sobre materiais, sobre papel, para você ter um conhecimento muito maior. Falei também sobre uma outra dúvida, Henrique, parece que já estava escuro, mas cara, de repente eu olhei e o desenho não estava legal. Toda aquela parte que eu tinha feito estava claro ainda. Por que eu achava que estava bom e na real não estava? E aí eu te expliquei, né, que é a questão da construção do desenho, né, não dá para fazer correndo. Cada vez que a gente para um pouco e volta, a nossa percepção vai sendo aguçada. Você vai enxergando o que você não via ontem, você começa a enxergar hoje. Então de passo em passo você vai trabalhando sua percepção. E aí eu te falei formas de você trabalhar muito mais sua percepção e da melhor forma para você conseguir, de fato, trazer a tonalidade certa para o seu desenho, né? Cerrando os olhos, olhando de mais longe, achando o tom, né, do acinzentado da referência no papel em branco e trazendo para o seu desenho. Então tem várias formas de você aguçar sua percepção, trabalhar da forma certa. Falei também sobre, Henrique, escureci, borrou meu desenho, cara. Até fiz um bom trabalho que estava ficando bom e de repente eu borrei, o desenho ficou desbotado. Aí eu te falei sobre o perigo, né, da gente passar a nossa própria mão ou pegar no desenho. Tem que tomar bastante cuidado, tá? Então foi onde eu falei das pastas aqui para você cuidar, guardar
né, durante toda a etapa que você está fazendo, e no final de tudo, desenho concluído, usar um spray fixador para proteger dali para frente o seu desenho, quando você não vai mexer mais. E aí a gente foi para alguns erros principais, que é o preto não preto, né? Um preto absoluto que não está preto absoluto, então você já começa com o pé esquerdo, e aí eu fiz a demonstração prática de como que você melhora isso. E sobre a falta de camada também no desenho, te mostrei a forma certa de você aplicar as camadas, tá? Presta bastante atenção nisso, em toda vez que você for desenhar sobre as camadas de desenho. Você vai perceber que o sombreamento vai ficar muito melhor se você não fazia isso. Tá certo? Esse foi o conteúdo de hoje, desse quadro aqui que eu estou trazendo agora para o canal. Essa é a segunda aula, tá? Diário do desenho realista. Vários temas que eu vou trazendo, tudo sobre o desenho realista para você que quer aprender, para você que quer dominar essa técnica e fazer desenhos realistas realmente que impressionam, tá? Do absoluto zero. E eu te peço para você ser avisado, tá? Das próximas aulas que vierem, principalmente desse quadro também. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte esse vídeo que você vai estar ajudando muito, né? É uma troca. Eu trago o melhor que eu posso aqui de conhecimento para você, enquanto o que eu te peço em troca é que você curte e se inscreve no canal, que vai estar dando muita força. E aí, para você não perder os próximos conteúdos, ative também o sininho de notificação, tá certo? Para saber mais também sobre o meu curso completo, né, de realismo do básico ao avançado, vai ter um link também aqui na descrição, né, com uma aula que eu explico em detalhes como que você faz para fazer parte. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.